vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras, elevando o nosso pensamento até Deus, rogando a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, o amparo, o auxílio, a proteção, através de amigos espirituais que nos amparam, que nos auxiliam, que possam estar conosco, possibilitando o bom andamento desta atividade, deste estudo e deste aprofundamento que nós nos propusemos a partir deste livro grandioso da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Agradecemos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar o estudo dando graças a Deus, que assim seja. Então nós vamos iniciar o primeiro capítulo no livro Boa Nova, e ele vai nos reportar aqui basicamente ao século de Augusto, ao século em que ocorreu o nascimento de Jesus, o nosso mestre, e ele vai mostrar as contradições que ocorreram neste momento, na história romana, porque a partir de um determinado instante, a espiritualidade deliberou que poderia ocorrer a unificação mundial, os Estados Unidos do mundo, a partir do Império Romano. Então, Júlio César seria o homem escolhido para que isto ocorresse. Mas ele veio a se perder, ele veio a fazer com que ocorressem muitos desmandos, ele se tornou quase que um ditador. E a partir destes desmandos, a partir da vida republicana que não mais estava consentânea à boa educação, eles viram que Roma havia perdido a sua finalidade. No entanto, aqui ainda, eles estão esperando a vinda de Jesus, estão esperando que se concretize isto que estava previamente deliberado. Então vamos entender o que a espiritualidade almejava. Vamos lá. Nós vemos então as formas de governo. A monarquia, agora nós estávamos na república e ocorreu o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato que era? Era a participação de três criaturas generais, Crasso, Pompeu e César, que eles agora dividiram a expansão territorial de Roma em três triunviros, em três agora generais. O que acontecia era informal, porque quem comandava aqui na República eram os cônsuls. Os cônsuls eram eleitos por um ano, e aí existiram vários cônsuls. Crasso havia sido cônsul, Pompeu havia sido cônsul, e com a ajuda de ambos, de Pompeu e de Crasso, Júlio César se tornou também um outro cônsul. Então era informal, porque eles tinham um comando distante da cidade de Roma, que naquele momento tinha 2 milhões de habitantes, mas eles eram muito aclamados, principalmente Júlio César. Então Júlio César tinha o seu braço direito em Marco Antônio. Júlio César era um homem expansionista, e nós vemos aqui ele agora invadindo e ele comandando as Gálias. Pompeu agora comandando agora a Península Ibérica e agora Crasso comandando o restante, porque eles viram quais eram as necessidades. Muito bem, então nós estamos neste instante aqui, e esta é a perspectiva espiritual: poder se tornar o Estados Unidos do mundo. Isso aí que era o esperado. E o que vai acontecer? Vai acontecer que Júlio César invade as Gálias no ano 58 a.C. Por que nós colocamos isto? Porque, como nos fala Chico Xavier, era a partir das Gálias que nasceria ou iria utilizar-se o material genético Jesus, o Mestre Jesus. Era o melhor material genético à época. Quando Júlio César, invadindo, ele vai se envolver com as forças inferiores, o que vai acontecer é que eles retiram pessoas das Gálias e agora transladam elas, levam-nas agora à Palestina, formando a pequena Gália, que era a Galileia. E o primeiro triunvirato acaba com o quê? Com a morte de Júlio César. Então a morte de Júlio César faz com que ocorra
o fim deste primeiro triunvirato. Roma, então, no ano 44, está vivendo um momento difícil. A República agora não está imaginando que eles teriam tantos problemas com a população que não aceitou a morte de Júlio César. Cássio e Brutus fizeram com que houvesse uma rebelião dentro do Senado, fazendo com que Júlio César, que tinha um problema de epilepsia, ele não iria naquele dia ao Senado, mas ele é agora levado por Brutus, e Brutus vai fazer com que ele possa sentir que ele seria ali condecorado, seria aceito, porque a ideia de Júlio César era se tornar o imperador mesmo, era se tornar um ditador. Quando eles sabem desta ideia, eles se colocam refratários, e Brutus vai fazer com que Júlio César lance aquela frase: até tu, Brutus, meu filho, porque Brutus havia lutado contrário a Júlio César. Júlio César havia recepcionado Brutus, assim como Cássio. Eles faziam parte de soldados de Júlio César, e agora ele se coloca contrário a Júlio César. Muito bem, então nós estamos neste instante. Eles estão diante de um impasse. O Senado, a República Romana, o povo não está satisfeito, eles precisam, Cássio e Bruto, saírem de Roma para que eles não fossem mortos. 2.000 soldados foram perseguidos, e começa agora, com a participação do Senado, o segundo triunvirato. O segundo triunvirato é montado, mas vamos ver o que nos fala Humberto de Campos, porque ele nos traz verdadeiras pérolas para que nós compreendamos. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Por que profundos contrastes? Por que os historiadores não imaginavam que pudesse ser um sucesso? Por 42 anos, Augusto César, ou Caio Júlio César, ele toma o nome do pai adotivo dele, Otávio, ele era chamado de Otaviano, ele toma este nome, e ele por 42 anos leva a bom termo o Império Romano. Por que eles não imaginavam que isso pudesse ser um sucesso? Primeiro, a idade dele quando da morte de Júlio César, ele tinha apenas 19 anos. Marco Antônio era um homem ligado a Júlio César, assim como Lépido. Marco Antônio era o braço direito, havia de alguma forma governado como um cônsul Roma, não havia se saído a contento. Júlio César não gostou, mas Lépido, ele viu que ele era um bom administrador. E Lépido, portanto, era um homem, além de tudo, endinheirado. Então estes contrastes são salientes. Caio Júlio César Otávio chegaram ao poder, não obstante a ascendência. Filho adotivo de Júlio César, que na verdade era sobrinho neto, por uma série de acontecimentos felizes. Isto aqui nós temos que entender. Quando a espiritualidade delineia, quando ela determina, queiramos ou não, aquilo vai ocorrer. Pode até demorar um tempo, mas aquilo vai ocorrer. Júlio César era o homem que eles imaginavam que pudesse levar a bom termo. Como ele não o fez, tinha alguém que poderia sucedê-lo, no caso, Otávio Augusto. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo, porque ele era jovem, ele quis se tornar um cônsul. A ideia que era possível que a pessoa fosse cônsul era 43 anos. Abaixaram para 35, mas ele tinha apenas 19. Ele fez de tudo para que eles aceitassem, mas não foi possível. Vamos ouvir perguntas. Mas qual seria a diferença entre Júlio César e Otávio, sendo que é apenas uma pessoa que governa? Seria a índole? O que seria? Por que eles tiram um e colocam outro? Porque primeiro a espiritualidade viu que ele invadiu as Gálias, o local que nasceria Jesus. Segundo, ele era um expansionista, era um homem que se tornou, além de vaidoso, além de mundano, se envolvera com Cleópatra, se envolveu com os excessos, e começa a partir daí a ser um peso contrário àquilo que era delineado pela espiritualidade superior. Eles queriam que Roma fosse realmente
o império, mas que não levasse à beligerância, não levasse agora outros valores que não fosse a família. Então, coisas contrárias a que Júlio César fez. Então, imaginemos, Júlio César, para que ele se ligasse a Pompeu, ele fez com que Pompeu se casasse com a sua filha, porque a partir daí Pompeu estaria junto a ele. Então ele cria uma série de artifícios políticos e começa a agir de forma contrária. Cícero se coloca contrário neste momento a Pompeu, a Crasso e a Júlio César, porque vê que os desmandos eram grandiosos. Então, em função disto, eles haviam se perdido. Mas olha que interessante, aliando-se contra a usurpação de Antônio. Então, Otávio coloca-se contrário àquilo que Otávio, ou melhor, Antônio, ou Marco Antônio, está fazendo. Está agora agindo. Marco Antônio era também chamado de Antônio. Então ele está sabendo o que ele está colocando. Por que a usurpação? Porque ele vai levar ao Senado a seguinte ideia. Marco Antônio está querendo utilizar-se de um envolvimento que ele está tendo neste momento com Cleópatra. Da mesma forma que Júlio César, Otávio o que faz? Otávio faz com que a sua filha, ou melhor, a sua irmã Júlia, se consorcie com Marco Antônio. E eles fazem isso por um tempo, até que eles agora se separam e Marco Antônio vai se aliar a Cleópatra. Ele vai ter filhos, mas ele começa a saber, Otávio faz com que ele conheça o testamento de Marco Antônio. E o testamento estava colocado, primeiro, que os seus agora descendentes, junto com Cleópatra, poderiam agora sucedê-lo no comando de Roma. E eles ficou sabendo que Júlio César havia tido um filho com Cleópatra, que chamava Cesarião. Cesarião poderia ser agora, entrar na linha de sucessão. Então, contra isto, ele se coloca, contra a usurpação de Antônio. E faz de que forma? Com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo. Por que ele faz desta ordem? Por que ele age desta maneira? Porque era importante que o Senado desse a ele a possibilidade dele agora combater Antônio. Então aqueles que haviam compactuado com Cássio e Brutus, que era o Senado, estava agora ao lado de Otávio, porque viu que o populacho, viu que a plebe, viu que os patrícios, viu que a população do Império Romano se colocavam favoráveis a Júlio César e, no caso agora, a Otávio. Então, desta forma que eles, agora estes conjurados, aqueles que haviam praticado, se aliam. E mais interessante, que ele vai se consorciar, porque ele vai trazer alforria a pessoas, 2.000 soldados foram perseguidos, alguns senadores foram perseguidos, dentre eles, como nós dissemos, Cássio e Brutus, mas outros também. E aí o que vai acontecer é que ele deu alforria, dando anistia. Muitos voltaram. Quando alguns voltaram, ele vai se consorciar, Otávio, com uma mulher chamada Lívia, que nós vamos ver, Drusila. Ela era consorciada, o marido dela entrega ela para Otávio. O pai de Lívia Drusila havia lutado ao lado de Pompeu, havia lutado ao lado destes que praticaram o crime contra Júlio César, e, portanto, eles não estavam bem situados. O pai havia se suicidado, agora o esposo aceita. Então nós estamos vendo que eram sombrias perspectivas, mas ele está agora com habilidade política, sem derramamento de sangue, fazendo com que ele possa vencer as forças contrárias. Olha que interessante. Mas suas primeiras vitórias, como nós vimos, começaram com a instituição do triunvirato. Então por quê? Porque ele era jovem demais. Os outros eram conhecidos, eram aliados de Júlio César. Ele também era filho adotivo e por isso foi aceito. Mas como ele era muito jovem, ser aceito com esta idade foi uma façanha. E em seguida,
os desastres de Antônio no Oriente, ou seja, ele se aliar a Cleópatra, e aí o Senado dá possibilidades para que Otávio vá combatê-lo, e assim ele o faz. Ele o faz agora na Batalha de Áxio. Então, nesta batalha, ele leva agora, olha bem que interessante, 120 mil soldados. A sua fragata, agora a parte marítima, está lutando contra Marco Antônio com 90 mil soldados. Ou seja, foi algo muito grandioso. Quando Otávio percebe que está perdendo a guerra, ele se suicida, porque ele ficou sabendo também que Cleópatra havia se suicidado. Então, por inesperados caminhos, começou a ocorrer o quê? A ascensão de Otávio Augusto. Então, nós vemos que foram ocorrendo desastres e por inesperados caminhos e com aqueles que eram conjurados, que eram contrários a ele, se aliaram para defenderem a Roma. E dão a ele o título de venerável, de Augustus. É dado a ele todos os títulos. Ele não aceitou ser condecorado como ditador, ele não aceitou porque ele viu que era funesto, que era problemático, ele vira em Júlio César. Mas olha como nos fala Humberto de Campos. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo. Em breve, todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Então houve como se fosse uma aclamação. Ele foi colocado como pontífice máximo. Então nós vemos, primeiro, Lépido havia agora saído do triunvirato. Lépido havia sido colocado como um pontífice máximo, ou seja, se vinculou à religiosidade, não tinha interesses políticos. A luta ficou entre Otávio e Marco Antônio. Quando Marco Antônio começa agora a se aliar a Cleópatra, o Senado dá todas as munições e todas as possibilidades para que ele agora pudesse ser o grande imperador. Então o império começa com Otávio Augustus. Então nós vemos, houve uma renovação de todos os princípios à época, como nós vamos ver. Primeiro, ele faz com que ele começa a pagar como se fosse uma aposentadoria. Todos os soldados passaram agora a ter um soldo e a ter, na sua velhice, uma aposentadoria. Foi o primeiro homem que pensou sobre isto. Ele começa a dividir toda a herança de Júlio César com a população romana. Ele passa a ter um papel grandioso. Uma nova era principiara, com aquele jovem enérgico e magnânimo. Então nós estamos vendo, era um jovem, mas que tinha uma experiência administrativa. Júlio César deu a ele a possibilidade dele ter uma educação esmerada, ter conhecimentos com filósofos, com pessoas ligadas ao mundo grego, a ter agora um aprofundamento nas questões agora políticas, e ele passa a ser um homem que vai articular a pacificação do Império Romano. O grande império do mundo, como que é influenciado por uma conjunção de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras tenebrosas e seculares. Entramos na Pax Romana. Por 200 anos não ocorreu guerras em Roma. Ah, mas é porque ele criou a guarda pretoriana, ou seja, a guarda queria agora proteger o imperador também. Ele criou uma guarda que iria policiar a cidade de Roma, sim, mas todas as cidades agora, todas as localidades passaram a ter centuriões romanos. Ele passou agora a fazer com que locais, as fronteiras de Roma, pudessem estar amparadas para que não ocorresse a guerra, para que não ocorresse um problema. 200 anos, o mundo romano que estivera por este período todo expandindo, com guerras que eram guerras intestinas, eram guerras de fronteiras, eram guerras de aumento, de ampliação de fronteiras, de anexação de territórios, tudo isto.
mas ele cria estradas, ele cria correio, ele cria uma forma do dinheiro, dos tributos chegarem a Roma. Ele é que vai fazer com que o censo se faça e a partir daí José e Maria passem de Nazaré a Belém, aonde a família de José residira. Então nós estamos vendo que ele era um homem que tinha todo um conhecimento político, toda uma experiência administrativa inata dentro dele. Vamos ouvir perguntas. Apesar de todos esses acontecimentos, Emmanuel nos fala que também é neste momento que a derrocada romana está acontecendo, né? Com a corrupção moral, mas principalmente a corrupção da família. Vai acontecer adiante. Até neste momento nós vamos ver aqui o que nos fala Humberto de Campos, que é interessante. A colocação dele é muito bem situada. Ele foi um homem que tentou preservar a família. Este jovem magnânimo, nada, nenhum adjetivo é colocado indevidamente. Este jovem enérgico, ele pôde fazer com que se sentisse como nunca se sentira em Roma nenhum cidadão, como nos vai falar Humberto de Campos. Vamos ouvir. Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. Olha que interessante, ele vai dizer, eu peguei uma Roma de terra e tijolo e entrego uma Roma de mármore. Entrego uma Roma agora envolta por dinheiro, envolta por possibilidades. Monumentos foram agora criados e foram agora erigidos por esta capacidade administrativa. O hino de paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. Então o que nós estamos vendo aqui? Grandes construções estavam sendo erigidas. Eles viram uma suntuosidade, eles viram um poderio, apesar de Otávio Augusto morar numa casa singela, simples. Então veja lá, vamos entender, estas construções faziam com que a cidade dos Césares, Roma, se povoasse de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Então ele nos fala que estas construções passam para o templo, para a posteridade, porque a partir deste trabalho, destes dividendos, destes impostos, ele pôde embelezar não apenas Roma, mas pôde embelezar as províncias e pôde fazer com que houvesse agora uma segurança interna. As pessoas estavam alegres. Alguns historiadores vão dizer, porque ele cria agora a política do pão e vinho. Mas não é isto não. É porque as pessoas chegavam a Roma por várias razões, porque aqui era um local de trabalho, era um local de dinamismo, era um local que possibilitava emprego, possibilitava que a pessoa agora crescesse. Então vamos entender, em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava. Então olha que interessante que ele vai nos falar, distribuindo os bens da educação e da justiça. Ele está nos dando a noção de que, além do embelezamento de Roma, existia a segurança. As pessoas sentiam agora os guardas que eram remunerados, que tinham os seus soldos, que tinham a sua aposentadoria, que tinham a sua salvaguarda, podendo trabalhar de uma forma tranquila. Mas ele nos traz uma situação interessante. O organismo das leis se renovava, ou seja, havia a constituição da monarquia, havia a constituição da república, agora era a constituição do império. Mas nós vamos ver, Júlio César já fazia isto, já dava áreas do Império Romano para que a educação agora se difundisse. Mas eu estou trazendo aqui uma coisa interessante. Olha que interessante. Os senadores, durante a República, eram um número de 300. Passaram para 600 durante o primeiro triunvirato. Passaram para 900. Passaram no segundo triunvirato para mais de 1000 senadores. O que vai fazer Otávio Augusto? Diminui este número para 60. 60 senadores agora precisavam trabalhar,
precisavam agora modificar as leis. O que nós vamos trazer aqui é muito interessante. Ele vai fazer uma lei que tenta preservar a família, que tenta preservar ou enaltecer o casamento, que se coloca contrário agora o celibato, se coloca contrário agora a outras situações indevidas que ele vai se colocar, que eu vou trazer. Mas o inesquecível imperador era franzino e doente. Então veja lá, este homem, ninguém colocava nenhuma crédito nele, porque apesar de tudo, novo, apesar de tudo, conseguiu vencer Marco Antônio, apesar de tudo, conseguiu vencer as doenças que estavam junto a ele. Olha o que ele nos coloca. Os cronistas da época referem-se a manchas que lhe cobriam a epiderme. Então, transformando-se de vez em quando em dárctros dolorosos, ou seja, em pústulas na sua epiderme. Ele tinha problemas nas pernas, como nós vamos ver, ele tinha problema no pulmão, ele tinha estas manchas agora, ele era um homem franzino, ele tinha uma série de situações que as pessoas, em olhando, não acreditavam que isso pudesse dar certo, que isso pudesse estar ocorrendo de uma forma que era inusitada, era inesperada. Olha como que continua nos falando. Vamos ouvir perguntas. Diante de tantos problemas de saúde, podemos pensar que se ele não levasse a certo, a espiritualidade também tiraria ele rapidamente, assim como Júlio César? Sim, tirariam a ele, e quando ele está levando a bom termo, ele terá outras situações aqui que os historiadores não acreditam. Alguns contaram, Suetônio achou que não, outros, Plutarco e outros contaram que sim, e ficou alguma coisa assim mal esclarecida, e ele vai nos trazer dados interessantes do que ocorreu naquela época. Vamos lá, vamos acompanhar. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas, e sua caixa torácica conveniente resguardada contra os golpes de ar, que lhe motivavam incessantes resfriados. Então, ele tinha uma fragilidade orgânica. Então, respondendo ao Filipe, sim. Se ele não levasse a bom termo, a espiritualidade não iria resguardá-lo. Ele morreu idoso. Ele comandou o Império Romano 42 anos. Então, por ele ter levado a bom termo, tudo isso foi resguardado, amparado. Com frequência, queixava-se de enxaquecas, que se faziam seguir de singulares abatimentos. Então ele tinha vários problemas orgânicos, que isso é descrito, isso é conhecido, mas eles não sabem como ele superou a tudo isto. Não somente neste particular padecia o imperador. Olha o que ele vai nos trazer, que é muito interessante, para que a gente entenda. Vamos entender. Ele, que era o regenerador dos costumes. Veja bem, ele era um homem que se casou em terceira núpcia, sim. Nós vamos ver Lívia Drusila, os problemas que ela trouxe a ele. Ela é contada em prosa e verso como alguém que passou a posteridade, como uma mulher que participava do governo, mas nós vamos ver que não é bem assim. Tinha alguns problemas. Ele gostava dela, ele tinha uma afeição por ela. Não foi um casamento pura e simplesmente político. Mas olha o que é interessante. Ele era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família. Ele criou esta lei aqui, lei contra o adultério. Ele fez com que isso fosse abominado. Isso agora, nós temos que entender a época. Então, quando a pessoa era pega em adultério, uma mulher, o pai dela tinha direito sobre a vida dela. O marido deveria e era obrigado a se separar dela. Então vamos entender o que vai acontecer. Ele, quando a sua filha começa a criar uma vida muito próxima à prostituição, ela agora começa a fazer com que a vida dela não esteja a contento. E ele, como um regenerador dos costumes, vai exilá-la na ilha de Pandatária. E fará também com que isto ocorra mais tarde com a sua neta.
mas é importante que a gente compreenda aqui o que está em jogo. O que está em jogo é muito mais do que isto. Olha bem o que nós vamos ver. Ele havia se consorciado com Estrobônia no segundo casamento e havia tido uma filha. Esta filha de nome Júlia. Olha o que vai acontecer. Ela agora se consorcia com um primo dela. E aí o que vai acontecer? Era um primo que iria suceder Otávio. Muito bem, ele morre de uma forma que as pessoas não sabem como. Ela se consorcia por um amigo dele, de Otávio, Marco Agripa, que havia ajudado ele na batalha de Acácio. Olha bem, e ele morre de uma forma jovem, ele tinha a mesma idade mais ou menos de Otávio. Morre de uma forma que eles não sabem por que ocorreu. Vamos entender o que nos fala Humberto de Campos. Notou Júlio César que a companheira Lívia Drusila se envolvia em contínuas questões de envenenamento dos descendentes, experimentando ele, por sua vez, angustiosa ansiedade. Então o que ela fez? Aquela linha sucessória que viria a partir de Júlio César, ela agora foi fazendo com que eles morressem, envenenando. E mais, os filhos dela, da filha de Júlio César, Júlia, com o Marco Agripa, ela também envenenou. Ela também envenenou. E alguns dizem que Otávio Augusto foi envenenada por ela, Lívia Drusila. Está nos dizendo aqui Humberto de Campos, ela se envolvia em questões de envenenamento dos descendentes dele. Por quê? Porque ela fora casada com um homem chamado Tibério César, que tinha um filho, Tibério, que vai a partir daí entrar na linha de sucessão. E era um homem, como nos fala Emmanuel, maldoso, cruel. Então nós vemos como ela agiu. Olha as preocupações que ele estava envolvido. Apesar dos problemas físicos, esses não eram maiores. Os maiores problemas estavam na casa dele, porque muitos historiadores vão dizer que ela participava do governo. Participava sim, para levar o envenenamento dos descendentes, para fazer com que aquelas pessoas não pudessem sucedê-lo. Mas seu nome foi dado ao século que nasceu, século de Augustus. Então nós vemos os problemas que envolviam a Otávio Augustus. Então nós estamos vendo como é que a espiritualidade teve que blindá-lo para que aquilo fosse levado a bom termo. E a paz estava instaurada. Foi por conta de Otávio Augustus? Não! Foi por conta de a espiritualidade superior se debruçar sobre a terra, com a vinda de Jesus. Mas olha como nos fala agora Humberto de Campos. Seus numerosos anos de governo, 42, tiveram inovidáveis iniciativas. Porque ele levou agora a guarda pretoriana, ele fez com que todas as províncias fossem policiadas, ele fez com que as fronteiras estivessem em paz, ele pudesse agora levar com o correio as informações. Então as pessoas estavam agora tendo alguém que se preocupava em embelezar, em gerar condições para que a vida fosse serena. A alma coletiva do império nunca tivera tamanha impressão de estabilidade e de paz e de alegria. Olha bem, porque o teatro agora se expandiu também, porque existia agora na Arena Máxima, toda as bigas, as corridas de cavalos, e existia jogos, tudo isso é real, mas não é por conta disso que se estabelecia a alegria. É porque estavam envolvendo a Roma, ao mundo neste instante, uma pleiade de espíritos superiores. Nunca Roma reunira tão grande número de inteligências. Olha que interessante que ele vai nos falar. É nesta época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Livio e Mecenas, como favorito dos deuses.
Eu trouxe aqui em azul Mecenas, porque é importante que a gente entenda. Mecenas, nos fala Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, além de confidente de Otávio Augusto, era um homem fraterno, era um homem que reabilitou a fraternidade da Grécia, que fez com que a filantropia agora se instaurasse, com que ele pudesse agora propagandear as artes, ou seja, o nome Mecenas, que na Idade Média vai ser dado aos locais em que aqueles grandes, os burgueses agora patrocinam as artes, a igreja agora, um local em que as artes ali prosperaram, fica com o nome de Mecenas. É por conta deste homem, que era um homem que vai arregimentar outras celebridades, Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio. Então eram historiadores, eram poetas, eram criaturas que se aproximaram de Otávio Augusto, dando este tom de serenidade, de equilíbrio ao Império Romano. Vamos ouvir pergunta. Possivelmente eram gregos da época de Péricles, era de ouro, reencarnados novamente. Sim, vieram fazer, como nos fala Emmanuel, reabilitar o espírito grego ateniense em Roma. Olha como continua nos falando Humberto de Campos. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos. Então veja bem, o que eu já disse, existia mármore em todas as construções, é suntuoso, é grandioso. A riqueza agora fazia com que eles pudessem, além de construir coisas suntuosas, coisas belas. Imaginemos o que nós estamos dizendo há 2000 anos. Uma cidade criada pelo homem, claro que com o amparo da espiritualidade. Esplendiam jardins suntuosos, erigiam palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça, num oceano de paz inigualável. Olha o que ele está nos dizendo. A gente não tem noção da quantidade de belezas, de construções, de monumentos que são erigidos. Mas mais do que isto, os senadores agora, a população representada pelos tribunos da plebe, que se faz representada no Senado, começam a criar leis que favorecem a boa convivência. As pessoas sentem-se envolvidas por uma paz que não é do mundo, que não é natural que se sinta num cenário pura e simplesmente material. Eles estão nos trazendo um adendo. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue, e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. Volto a frisar, 200 anos. Isso agora contagiou ao Império Romano, pacificou agora as criaturas. Eles haviam, nesse momento, ainda não haviam se perdido, como colocou o Felipe, na família. A família tinha ainda um bom envolvimento. A pater-família, o patrício, a patrícia, eles comandavam, davam as diretrizes. Neste primeiro momento, ainda tinha-se uma família intacta, com bons elementos, com bons valores. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do povo. Veja bem, isso é possível quando ele tinha problemas na vida íntima, quando nós vemos as doenças, a sua fragilidade orgânica, o problema com a sua esposa. Ele tinha uma série de contratempos, mas ele via que o povo estava feliz. Ele testemunhava esta tranquilidade, sem que conseguisse explicar o mistério da onda interminável da harmonia, chorando de comoção quando escutava a famosa composição de Horácio. Então ele chorava porque ele via que o povo verdadeiramente, a plebe, todos estavam vivendo uma vida aparentemente tranquila, cada um satisfeito com a situação e com a realidade em que ele vivia. Então vejamos e entendamos.
Ó, aqui é Horácio declamando: ó sol fecundo, que com o teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. Então as pessoas falavam de boca cheia. Eles estavam satisfeitos por estarem vivendo em Roma. Eles estavam satisfeitos por estarem vivendo uma paz que eles nem compreendiam como isso era possível. Mas vamos ver como que nos fala. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova, o nobre Otávio era também homem, e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Olha o que nós estamos mostrando aqui. É isto que estava ocorrendo. A esfera do Cristo se assentou sobre o plano físico. Se assentando sobre o plano físico, ela pacificou. As pessoas agora estavam inebriadas. As pessoas sentiam-se envolvidas e não sabiam o que era. Era nas províncias, sim, era em Roma, mas Roma precisava agora propagandear, precisava espalhar o cristianismo. Então era aqui que eles esperavam que eles recepcionassem primeiro os escravos, que começam a ter alguém que fala no coração deles. Depois aqueles mais aleijados, patrícios, senadores, começam a ver que existia algo diferenciado, que eles precisavam compreender um homem que havia trazido uma revolução, mas uma revolução pacífica, com novos ingredientes, com novos valores. Então vejamos e entendamos, é por conta disso que nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que estes espíritos agora estavam a envolver o cenário material. E envolvendo, eles estavam evitando os celeumas, problemas. Acercavam-se de Roma e do mundo, não mais espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal. Sabemos que Alexandre é a reencarnação de Júlio César. Eles não estavam reencarnados. Porém, outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Isso é que é importante que a gente compreenda. Estes homens singelos, estes simples pescadores, agora iriam entender o mecanismo da vida de Jesus, aquilo que havia preceituado o Mestre, e iriam colocar, virar a face. Era algo de uma grandeza, era algo de uma altivez, de uma libertação nunca conhecida pelo homem. O revide até então era norma. Buscar agora os seus direitos era algo que se busca até então. Eles agora, estes homens, simples pescadores, homens anônimos, desclassificados, homens que não seriam entendidos por aquele apogeu do Império Romano, mas eram sobre estes que o Cristo iria trazer valores para mudar os parâmetros espirituais da terra. Até então, nunca ocorrera tão grande envolvimento dos planos superiores. Emergiram nos fluidos da terra, do planeta, os que preparariam a vinda do Senhor, Maria e José, e tantos outros que iriam, como nos fala André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, como nos fala Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Não era apenas José e Maria que facultaram, era também Simeão, era também Isabel, era também outras personagens daquele mundo que estavam agora possibilitando que a onda mental de Jesus se graduasse na terra. E os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Então estes homens fizeram-se presentes no cenário material para nos mostrarem que é possível vivermos de uma forma pacífica, de uma forma serena, de uma forma equilibrada. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo,
que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Então olha o que ele está nos dizendo, é assim: com a vinda de Jesus, nós adquirimos a maturidade e a maioridade espiritual. Já havíamos atingido na Grécia, mas a Grécia se perdeu, foi trasladado para Roma. Com a vinda de Jesus, isso era inquestionável. A maioridade espiritual estava estabelecida na terra. Tudo o que era necessário para que o homem tivesse a sua evolução estava à disposição dele. Mas ele está nos dizendo no limiar, ou veja bem, limiar que vai se concretizar agora, neste período em que nós nos encontramos. Limiar de mais de 2000 anos. O limiar é nas proximidades. Então, quando a gente olha e vê, a gente imagina, mas será que não está errado? Não. É que o tempo terreno é visto de uma forma diferente do plano espiritual. Ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade e de luz, ia se espalhar pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos. E aí nós vemos que todas as grandes obras, todas as grandes concretizações humanas, nos fala Emmanuel, tiveram neste momento do Cristo e dos apóstolos as suas possibilidades do homem engendrarem estas grandes conquistas. Aquilo foi plantado, aquilo foi colocado, e quando o homem se gradua, quando ele agora sintoniza, ele está em condições de levar adiante as grandes obras. A humanidade vivia a festa do noivado. A festa do noivado é que o Cristo nos disse: o rei ia fazer a festa do seu filho, o casamento, e mandou chamar pessoas. As pessoas alegaram um monte de coisas para não irem. E aí a festa estava pronta, ele mandou que convidasse a todos. E convidaram, e entrou alguém que não estava com a veste nupcial, ou seja, foi retirado. Então é isso que nós temos que entender. Com a vinda de Jesus, a maturidade se estabeleceu. Ou nós adquirimos os preceitos do Cristo, ou nós seremos retirados do planeta. Ou nós não estaremos em condições de aqui permanecermos. Ou nós vencemos o orgulho e a vaidade e o egoísmo, ou nós não nos qualificamos. Então, é isso que Jesus se referiu neste ensinamento imorredouro. É para isso que nós temos que entender. Olha como nos continua nos falando Humberto de Campos. Depois desta festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo? Aqui estão as diretrizes para que o homem possa se transformar num homem de bem, num homem voltado à mudança interior, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. O mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. No Evangelho de Jesus, nós temos toda agora uma possibilidade de entendermos qual o caminho que Jesus faria, quais foram as parábolas, quais foram as atitudes nos Atos dos Apóstolos, destes abnegados apóstolos. Mas continua nos falando Humberto de Campos. É para que estas características se conservassem entre os homens, como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela, a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor. Então ele fez com que eles agora reabilitassem a história, se lembrassem, pudessem agora conversar com Maria, pudessem conversar com outros que participaram daquela situação em que Jesus esteve envolvido, para que eles agora recontando pudessem começar pela manjedoura, pelos animais, por toda agora a grandeza que vai se instaurando na vida planetária.
Então é um cântico de amor que começa desta forma, com a vinda de Jesus, dos reis magos, que são simbólicos, mas que são importantes de nós entendermos. E aí ele conclui dizendo: e terminassem com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos de redenção. Ou seja, terminou como? Com nós agora adquirindo algo grandioso, com agora a absorção, a assimilação do Evangelho. É que por este motivo que o Evangelho de Jesus, sendo um livro de amor e de alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada. Ou seja, é o Brasil que está agora simbolizada pela Jerusalém libertada, é o mundo agora de regeneração se instaurando. Entrevista, ou seja, João viu este mundo agora se mostrando, se anunciando nas suas divinas profecias do Apocalipse. Começa com o Natal e termina com a mudança de paradigmas, nós adentrando num mundo regenerado. Que nós possamos iniciarmos este livro agora, na próxima reunião, com o capítulo 2, adentrando nesta beleza da vida do nosso Mestre, desta possibilidade de mudanças que nos é possibilitada. E assim vamos finalizar o estudo, agradecendo o amparo, o auxílio, a proteção, e que as tuas bênçãos, Senhor, possam estar com cada um de nós e nós possamos ter êxito no estudo deste livro grandioso. Graças a Deus, e em teu nome, Senhor, finalizamos o estudo. Que assim seja.